Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema Por que gostamos de filmes de terror? A popularidade duradoura dos filmes de terror e dos filmes de suspense traz um paradoxo psicológico. Quanto mais assustador o filme, mais as pessoas gostam dele. Outras formas populares de entretenimento assustador incluem programas sobre casas mal assombradas, viagens em trem fantasmas e em apavorantes montanhas russas. Como na área desses tipos de entretenimento, há uma diversidade de experiências em oferta, de temor crescente e sustos bruscos, de emoção eletrizante e uma aversão horrorizada. Pode não haver uma resposta simples à pergunta. Estudos de filmes de terror, por exemplo, têm encontrado problemas ao se concentrarem exclusivamente em, digamos, filmes com assassinos psicopatas e excluindo o terror psicológico. Mas aqui, sem a menor dúvida, há um fenômeno generalizado em ação. E será que a psicologia pode explicá-lo? Fatores do medo. Uma das primeiras coisas a observar sobre filmes de terror e a emoção com que eles jogam é que o medo é uma das emoções mais universais, com um elevado grau de correspondência transcultural entre os fatores que o influenciam. Um espectador de filmes de faroeste pode achar uma comédia coreana incompreensível pelo fato de ela estar apoiada em metáforas socioculturais exóticas, mas reconhecerá e reagirá quase sem esforço a um filme de terror coreano. A cultura comum do medo provavelmente reflete as origens evolutivas de respostas emocionais inatas. Um estudo de 2010, feito por Nobio Masataka e outros, demonstrou os efeitos do que é conhecido como aprendizagem preparada, mostrando que mesmo as crianças de apenas 3 anos, vivendo em uma cultura urbana, identificam cobras numa imagem apresentada em tela muito mais depressa do que identificam flores, e reagem ainda com mais rapidez quando as cobras mostradas estão armando bote. As raízes evolutivas desse tipo de reação são óbvias. O medo atávico da predação. Outros elementos comuns de nossa reação de medo, como medo de contágio e medo de violação pessoal, têm talvez origens evolutivas igualmente fáceis de compreender. Hank Davis e Andrea Javot, da Universidade Gulper, localizada em Ontário, no Canadá, pediram que os participantes de um estudo avaliassem 40 filmes de terror de acordo com esses 3 itens: predação, contágio e violação pessoal, e encontraram uma forte correlação entre o sucesso da bilheteria do filme e pontuações altas nessas categorias. Em outras palavras, os filmes de maior sucesso são na verdade aqueles que melhor penetram em nossos medos mais primitivos, ou no que Davis chama nossa maquinária cognitiva evoluída. Isca, do id. Isso pode explicar por que esses tipos de filmes são assustadores, mas não porque as pessoas se divertem tanto em uma experiência que parece desagradável. O influente ensaio de Freud sobre o estranho, 1919, engendrou uma rica tradição de explicações psicodinâmicas, aquelas que recorrem à filosofia psicodinâmica da psicologia, que se originou da psicanálise de Freud e Jung e outros. O horror ressuscita sentimentos há muito enterrados e desejos proibidos, proporcionando a emoção substituta de um mergulho do id. Entretanto, para a escola de Jung, o apelo de histórias de terror está em comunhão com os arquétipos, modelos culturais primordiais, arraigados na psique coletiva, que desencadeiam uma profunda ressonância emocional. As teorias de Freud e Jung são encaradas pela comunidade mais ampla da psicologia como filosofias, em vez de hipóteses científicas testáveis. Tentativas mais recentes de explicar o apelo de filmes de terror têm incluído a hipótese de transferência da estimulação, levantada por Dolph Zillman no ano de 1970. Zillman sugeriu que a audiência do cinema de horror sente-se bem ao final de um filme, quando a tensão foi aliviada e o bem triunfou, numa versão moderna da antiga noção grega de catarse. A falha óbvia nessa teoria é que em muitos filmes de horror não há qualquer resolução otimista. Outra teoria é que os filmes de terror cumprem uma função similar àquela, às vezes, atribuída aos sonhos. Seria uma espécie de ensaio da realidade virtual para enfrentar cenários de ameaça da vida real. Ao experimentar um medo no universo ficcional, podemos nos preparar para lidar com ele no mundo real. O efeito do aconchego. Em 1986, Zillman, Norbert Murdoff e outros publicaram um estudo mostrando que estudantes do sexo masculino gostavam mais de um filme de terror se as garotas que o assistissem com eles se mostrassem nervosas.
enquanto estudantes do sexo feminino gostavam mais do filme se os rapazes que o assistissem com elas se mostrassem impassíveis e serenos. Um estudo clássico dos anos de 1960 mostrou que os homens que encontravam uma garota numa ponte pêncil que balançava, numa situação que gera medo, ficavam mais atraídos por ela que aqueles que encontravam a garota em um solo firme, sugerindo um efeito de avaliação deformada que pode surgir quando uma estimulação é intensificada, no sentido fisiológico, com um bombeamento de adrenalina, e isso é convertido em impressão de atração sexual. Talvez algo parecido entre em ação, quando os casais vão assistir a filmes de terror, no que foi rotulado de efeito do aconchego. Pode até acontecer a combinação da reação intensificada despertada por um filme assustador com um ambiente seguro controlado quando se assiste a um filme de ficção. É bem provável que ocorra um tipo de meta-emoção, em que o espectador ou espectadora é capaz de observar e se deliciar com a sua própria reação ao medo. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso você queira contribuir para a continuação do projeto, considere pagar um cafezinho. Aqui está o nosso Pix. Você ajuda muito dando um like e compartilhando com os amigos. Forte abraço e vitória sempre!